Salve, rapaziada, beleza? Professor Xandão, vamos falar um pouquinho sobre a obra da Ana Miranda chamada Boca do Inferno. E é um livro bem interessante, né? Porque tem muitas coisas que a gente pode explorar nesse livro, tá? Então, assim, Ana Miranda, ela costuma fazer uma pesquisa, né, nas suas obras, então ela é um caráter meio que investigativo. Fez isso em Amrik, né, que é um livro dela que falava sobre os imigrantes que chegaram no Brasil e vinham para essa América, né? E então ela faz uma investigação, todo um processo nesse sentido. E nesse livro especificamente ela vai lá no século XVII falar um pouquinho sobre a figura de Gregório de Matos, Antônio Vieira, Menezes, né, que era o governador da província. Então um monte de gente que fez parte da história do Brasil, né, e ela dá uma ficcionada. Então por isso que a gente fala em ficção e registro documental e investigativo. Então tem uma característica um pouquinho diferente esse romance dela. Então é uma dinâmica que é interessante, porque mistura literatura e história, por exemplo, né, nesse livro aí, dessa grande autora contemporânea, dessa autora brasileira aí. Já que a gente vai falar um pouquinho de Gregório e vai falar um pouquinho de Antônio Vieira, vamos falar um pouquinho sobre o Barroco, que foi considerada a primeira escola literária no Brasil. Professor, mas e o quinhentismo? O quinhentismo tinha, né, a origem do Brasil, documentos, tratados, cartas, registros, ok. Literatura de informação, eu estou contando para Portugal, que eu encontrei aqui. E tínhamos a literatura de formação, que apesar de ter poesia, teatro, musiquinha, tinha também uma função específica, que era doutrinar e catequizar. Ah, entendi, Xandão. Então não era uma literatura artística, uma literatura para entretenimento, não era um conceito artístico propriamente dito. Não, né? O quinhentismo, então, tinha um caráter mais de formação religiosa e informação daquilo que se encontrou, né, um caráter mais descritivo daquilo que se encontrou em terras brasileiras. Então, assim, fazendo essa análise, a gente parte para a primeira escola literária no Brasil, o Barroco, e aí vamos ter duas nuances ali com os dois autores, que são os dois nominados no livro. Gregório de Matos, que vinha numa linha mais cultista. O que é o cultismo, Xandão? Cultismo é aquela coisa de cultuar a forma, a beleza, a organização do texto. Então vão vir os sonetos, vão vir as poesias, vão vir as figuras de linguagem, né? O Gregório de Matos tinha suas linhas muito definidas, uma linha lírico-amorosa, tinha uma linha satírica, tinha uma linha mais religiosa. Então cada um dessas estruturas de poesia dele tinha as suas nuances, suas características específicas e tal. Na lírico-amorosa, por exemplo, os devaneios eróticos, né, a poesia mais caliente, né, uma coisa mais pegada nesse sentido da sexualidade e tal, e também a questão da idealização amorosa. Então eu também entrava nessa vibe. Na satírica, a crítica à sociedade baiana, à Bahia, né, e por extensão, obviamente, à coroa portuguesa, ao Brasil como um todo, à sociedade corrompida e corrupta, né? E então todo esse processo moral, esse processo das hipocrisias, tudo isso ele colocava nas suas poesias satíricas. E a poesia religiosa, toda a questão de penitenciar-se, a questão da fé, a questão da religiosidade, a questão de Cristo. E assim, de certa maneira, ele colocava sempre a gente em xeque em relação à nossa própria crença e à nossa própria religiosidade. Lembrando que, por exemplo, nessa questão, o Barroco era, na época, né, lembra, na Europa, reforma contra reforma, né, então o Barroco foi uma representação ou dramatização da fé, né, então assim, você pega as telas de Caravaggio, por exemplo, você vai ter lá uma tela que vai reproduzir uma passagem da vida de Cristo, por exemplo. Então você visualiza aquilo, você visualizando, você se aproxima mais, você sensibiliza mais do que textos escritos e palavras escritas. Então o Barroco tinha um pouco disso também. Isso na linha mais cultista. Na linha mais conceptista era a tese, a teoria, era a busca pelo saber, pelo questionar. Então vai vir o Antônio Vieira, que ia fazer os seus sermões nas suas missas, né? E esses sermões questionavam, através de parábolas bíblicas, ele questionava a sociedade daquele tempo, questionava padres, questionava pessoas, ele colocava isso, né, como uma forma de teorizar, de criar teses e argumentações. Por isso o estilo dele é conceptista, concepções, teses e aí argumentações.
Se a gente for pegar para lembrar dos dois, pensa assim, Gregório de Matos, cultista, culto à forma, culto à beleza, né? E para o nosso querido Antônio Vieira, conceptismo, culto à tese, culto à argumentação. Então, basicamente, essa já faz uma divisãozinha entre esses dois universos, lembrando que o barroco é sempre o oposto, sempre os ambíguos, sempre o dualismo, sempre os paradoxos, sempre as antíteses. Isso vai aparecer com frequência na estrutura da arte barroca, então é legal para a gente também lembrar um pouquinho sobre isso. Tá? A história se passa no século XVII, Bahia, Salvador, e o nosso narrador é um narrador em terceira pessoa, aquele cara que acompanha a parada toda à distância, né? Os temas gerais, né, fala sobre Gregório de Matos, Antônio Vieira, Antônio Menezes, que são algumas das pessoas que aparecem ali na história, mas fala basicamente sobre a Bahia e o Brasil no final do século, metade do século XVII e por extensão o que vai vir ali depois no século XVIII. Tá? Então, falei aqui um pouquinho do Barroco, ela é autora do pós-modernismo, né, e mescla um pouco de ficção e registro documental. Então, a gente começou a falar sobre isso lá no início do bate-papo, falando que ela tem uma coisa de pesquisa, de uma investigação sobre o passado das personalidades com quem a gente vai se deparar na história, e ela vai brincar um pouco de fazer uma mescla de ficção e documentação desses valores aí. A linguagem em si do texto é uma linguagem mais fluida, vamos dizer assim, uma linguagem mais solta, beirando o coloquialismo e a informalidade na narrativa, presta atenção. Porém, há muita utilização de expressões chulas, vulgares, porque nós estamos falando de Gregório de Matos. Então, muitas coisas dele, muitos textos dele, muito fragmento de coisas dele, vai descambar para uma linguagem bem mais politicamente incorreta, né? Uma coisa mais vulgar mesmo, né? Falar palavrões, inclusive, é uma característica dele também, tá? A obra é dividida em 6 capítulos, tá? Então, ela tem 6 partes que a gente vai lembrar. É um livro gostoso de ler, porque, né, você vai lendo, você vai se inteirando da história do Brasil, você vai lendo e vai conhecendo algumas personalidades. Mas, assim, rapidamente, né, como é a nossa proposta, fazer uma revisãozinha para vocês. Primeira parte fala sobre a decadência econômica e moral da cidade. Então, assim, a decadência moral, obviamente, a gente sabe que as hipocrisias, as coisas que os caras frequentavam, os bordéis, as pessoas do governo, da coroa, eram pessoas que não eram muito bem... não eram pessoas do bem, né? Pessoas que queriam levar vantagens. Então, essa coisa da corrupção, essa coisa das hipocrisias, tudo isso está correlacionado naquele microcosmo Salvador, por extensão, leia-se Brasil e, por extensão, leia-se Portugal também. Então, essa decadência econômica e moral, as pessoas começaram a fazer uma espécie de escambo, até botei aqui embaixo, quando a queda, assim, né? As pessoas trocavam mercadoria. Não havia mais dinheiro, vamos dizer assim, as pessoas ficando nessa tensão em relação a isso também, né? Então, a decadência econômica e a decadência moral da cidade da Bahia. E lembra que tem um poema do Gregório de Matos que fala muito sobre isso, né? Ele pega, assim, fala sobre a cidade da Bahia, o nome do poema, e tem um outro que ele fala sobre a sociedade mesmo, né? Sobre a justiça, sobre padres, sobre homens e mulheres da sociedade e essa decadência moral, né? Ele fala sobre isso também. Epílogos se chama o poema. Então, Epílogos e a cidade da Bahia são 2 referências bem legais para entender esse primeiro momento aqui. Há um crime onde o Francisco de Menezes ele é assassinado por Antônio de Brito, né? O Francisco de Menezes é parente de Antônio Menezes, que é o cara que estava lá no governo na época, era o governador, vamos dizer assim, governador da província. E aí, obviamente, motivado por questões políticas, né, coisas políticas e tal, esse crime acontece. E não acontece ele do nada. Ele tem um grupamento de pessoas que se dizem, vamos fazer, um executa. E aí, obviamente, aí começam as investigações, começam as perseguições, quem fez o quê, quem participou do crime, quem eram as pessoas que estavam diretamente ligadas ao assassino
E aí começa toda uma investigação. Afinal de contas, o cara era um cara, né, o Alcaide Mor, né, um cara importante assim, na estrutura social da cidade, né? E aí começa a aparecer algumas coisas. Maria Berco, que era uma amante de Gregório de Matos, né, acaba aparecendo com um anel do cara, e aí esse anel, aí quer descobrir como é que esse anel foi parar na mão dela, e ela vai penhorar isso, um monte de coisa que vai acontecendo, e a investigação começa a tomar fluxo, né? Então, é basicamente isso. A partir do momento em que esse cara aqui, o Antônio de Brito, ele delata seus companheiros, né, ele acaba falando quem fez parte e qual o grau de envolvimento de cada um, obviamente começam as perseguições, começam a haver prisões, né, as prisões horas justas, horas nem tanto, né, prendem a Nica de Melo, né, prendem a Maria Berco, aí o padre Antônio Vieira vem para defender um dos seus amigos, manda carta para o rei, e aí começa todo aquele jogo, né, de vamos livrar a cara dos caras, e aí vem a questão da justiça, se ela vai realmente cumprir o que tem que cumprir, se ela vai fazer exatamente o que tem que fazer, daí vai vir um cara de fora para ser o juiz disso, né, porque as pessoas acreditavam que aquela justiça que havia ali, ela podia ser manipulada por interesse de A ou interesse de B, então não havia uma coisa muito certa nisso. Até naquele epílogos que eu falei para vocês, tem um pouco sobre isso, né, que a justiça era vendida, bastarda, tal, não sei o quê. Então, de certa maneira, em cima desse fragmento do epílogos, essa parte é bem interessante, porque daí começa a perseguir a galera. Tem horas aqui que faz uma óbvia crítica à monarquia, porque, né, a monarquia, a coroa portuguesa, que depois, lá no século XVIII, nós vamos ter a Inconfidência Mineira. Então, todo esse caminho que está se criando aqui fala de uma sociedade que estava em decadência, né? A gente vai lembrar disso, e essa é a proposta, né? Então, a vingança da família Menezes em buscar as respostas daqueles que haviam cometido o crime e, por extensão, começam a serem mortos, serem perseguidos as pessoas que fizeram parte do crime, e o Gordo e os matadores, eles vão lá e vão executando as pessoas e tal que fizeram parte daquilo. Então, basicamente, a dinâmica era essa. A devassa, né, do verbo devassar, né, não é devassa uma cerveja, né, não é aquela marca de cerveja, a devassa aqui é fazer uma investigação e ir atrás de quem era realmente responsável por isso, né? E nessa parte aqui fala sobre as compras de escravos, né, que a sociedade ainda mantinha essa pegada aí, né, falando sobre as negociações de escravos, fala sobre essas negociações aí, e fala, por exemplo, quando o Antônio Vieira se declara opositor à escravidão, né, principalmente e predominantemente dos indígenas, ele escreve isso também em textos ali. Então, Antônio Vieira era sempre um cara muito crítico, né, o ponto de interrogação, né, o questionamento era sempre uma marca dele. Então, ele questiona isso, né, inclusive ele correndo o risco de, né, a igreja era, de certa maneira, conivente. Aí a gente vai lembrar do Cruz e Souza, lá na sua crônica, O Padre. A gente vai lembrar do Cruz e Souza no seu texto que falava sobre os escravocratas, que fala sobre o manto régio, né? As pessoas acabavam mantendo a escravidão acontecendo no Brasil. Então aqui pode ter alguns paralelozinhos aqui, mas basicamente o Antônio Vieira registrou textualmente essa crítica à escravidão dos escravos, a escravidão dos indígenas do Brasil, tá? Então, basicamente seria isso. E ele fala nessa devassa, né, numa pegada assim mais geral, nessa investigação, nesses processos investigativos, tal, nessa busca de saber quem foram os responsáveis de fato e tal, e esses acordos com o rei, as cartas que o rei mandou dizendo, libera, não, ele tá safe, tal, de boa, acabou, né, deixando algumas pessoas obviamente infelizes, né, pelo resultado, porque, se o rei mandou, tem que baixar a cabeça e aceitar. E a vingança, muitas vezes, não se deu da forma plena, né? Ou seja, as pessoas que cometeram, ou estiveram junto daqueles que cometeram o crime, acabaram se safando. Basicamente foi isso, tá? E ele fala, né? Aqui só há roubo, injustiça e tirania. Então, basicamente, se dá dessa maneira. O ano é 1684, e aí eu falei daquela questão da decadência econômica, a questão do escambo, né? Havia mais troca de produtos do que propriamente dinheiro circulando, e essa decadência econômica vai fazer com que as coisas tornem-se ainda piores naquele contexto lá.
Lembra que Salvador era a capital brasileira, né? Foi a primeira capital brasileira, mas que depois, com a transformação política, ela acaba se deslocando para o Rio de Janeiro, tá? Algumas coisas do destino dos personagens, né? O Gregório de Matos, lembrando que ele era advogado, né? Além de ser escritor, ele também era advogado, foi perseguido pelas suas falas, foi perseguido pelo seu estilo de vida, inclusive, né? Era muito boêmio, adorava frequentar bordéis e tal. E mesmo casando-se depois, né, historicamente ele casa-se, mas nunca largou a sua vida boêmia, nunca deixou de viver a sua boemia. Aqui sugere que ele tenha tido um filho, né, e entre viagens para morar lá fora, Portugal, e a sua volta ao Brasil, que ele declarou que foi uma bobagem, é o que está no livro, né? Ele disse, meu Deus, voltei só para me arrepender, né? E, enfim, é a grande referência da obra, essa figura aí. O Antônio Vieira, né, ele nessa finaleira, pós essa confusão toda, ele começa a reescrever os seus sermões, né? Os sermões, obviamente, a gente tem contato quando entra no ensino médio, lá no conteúdo do Barroco, a gente vai ler alguns dos sermões dele, e você vai pegar os sermões sempre sendo muito críticos em relação ao que estava acontecendo. Sermão de Sexagenária, sermão de Santo Antônio aos Peixes, o sermão do Bom Ladrão. Então, um monte de sermões dele que foram, segundo a autora, reescritos nesse pós-conflito aqui. Aqui fala, né, da questão dele ser opositor à escravidão dos indígenas, né, textualmente. A Nica de Mello, que era uma apaixonada, era uma cortesã apaixonada por Gregório de Matos, ela vai atrás dele para Angola, mas aí o navio dela acaba naufragando, né, e ela acaba vindo a falecer nesse naufrágio. Ele, segundo a autora, nunca soube dessa viagem dela para lá e, enfim, ela acaba não ficando junto com seu amado. Maria Berco, ela fica rica, né, mas ela foi presa pela Inquisição em Lisboa pelo seu comportamento, né, pela sua postura, né, nada legal, né, sendo meio sapequinha. Né? Antônio de Brito obteve o perdão real, que foi o cara que matou o Francisco de Menezes, a pedido do Antônio Vieira. Ele acabou sendo inocentado pelo rei, e aí acabou a história, né? Porque o rei disse que não é para fazer nada, então não é para fazer nada. E Antônio de Souza Menezes não perdoou Antônio Vieira para ter influenciado na absolvição do crime do Antônio de Brito. Então, assim, a história toda é muito legal porque tem registros documentais, né, ou registros históricos que, de certa maneira, ratificam algumas coisas que a Ana Miranda colocou na sua obra, né, para que a gente analisasse, para que a gente desse uma olhadinha, passasse os olhos por sobre a história do Brasil no século XVII, nessa ótica dos escritores do Barroco, de uma forma mais leve, de uma forma mais fluida. De fato, Ana Miranda, ela sempre escreve dessa maneira, sempre ela vai fazer uma leitura muito agradável, escrita muito agradável, para que nós, leitores, nos envolvamos com a história, que nós conheçamos um pouquinho mais a história de uma forma um pouquinho mais legal. Então, é um bom livro também, né? A gente, claro, deu uma panorâmica muito breve para vocês aqui, mas para a gente tentar entender um pouquinho do que foi, né, a história lá do Brasil no século XVII, essas histórias dos nossos escritores do Barroco, né? E em relação às obras da UFSC, né, a gente vai ter sempre a percepção do enunciado, que eu falei para vocês no nosso primeiro bate-papo, né, e volto a falar agora. Eles vão dar um fragmentozinho de apoio para vocês, então eles vão botar no enunciado, de acordo com o texto acima, com a leitura integral da obra, as características do autor, do período literário e a contextualização histórica, social, política, lá, e a variedade padrão da língua. Isso é o enunciado da UFSC predominante, tá? Às vezes pode me pintar uma coisinha diferente, mas predominantemente é isso que eles propõem na prova, né, que vocês haverão de fazer dentro de alguns dias, tá bom? No mais, desejo a vocês uma excelente prova, desejo a vocês sucesso nessa caminhada, sucesso nessa trajetória. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse bate-papo para que vocês façam uma boa prova. Vá em busca da tua vaga, vá em busca do teu sonho. Um beijão do Xandão. Fica bem.